Tô ficando assodado para a gente falar sobre a economia, né? A gente fica animado quando o PIB vem positivo, porque mexe com a vida de todo mundo, né, Elaine? Foi o triplo do que da média aí das projeções, Jairo. Nossa, veio bem acima. Muito bem, a gente agora vai trazer a informação de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o veto do presidente Lula a um dos pontos do novo marco fiscal foi motivado pelas incertezas em relação ao pagamento de precatórios. A fala aconteceu ontem durante o evento da XP em São Paulo. Elaine, como é que esses precatórios podem afetar as metas definidas pelo governo para contas públicas? E o que exatamente são esses benditos precatórios? É uma palavra feia, né? Enfim, Sim. mas tem a ver com dívidas aí de pessoas de aposentadorias, questionamentos de valores salariais, né? Então, a gente preparou uma arte aqui para explicar um pouquinho melhor o que são os precatórios. Eles são dívidas da União com pessoas físicas, empresas, estados e municípios que foram reconhecidas na justiça e não são mais passíveis de recurso. Então, trabalhadores, pensionistas, empresas, enfim, entram na justiça para discutir direitos e quando ganham, eles ganham pagamento em precatórios. O valor mínimo para precatório é de 60 salários mínimos, então hoje aí está perto de R$80 mil. Ganha a decisão judicial, é emitido um precatório, aí a pessoa fica numa fila de pagamento, que tem que seguir uma ordem. Primeiro os salários, depois benefícios de pensão, depois tem também uma super preferência para quem tem mais de 60 anos e para quem tem mais de 80 anos, esses já vão em primeiro lugar na fila, né? E para pessoas com doenças graves, até porque, né, enfim, tem uma urgência maior nesse pagamento. Em tempos de novo marco fiscal, em que o governo ele tem corrido aí atrás de receitas extras para, enfim, cumprir a meta fiscal, esses precatórios aí têm sido uma dor de cabeça. Segundo o Ministério do Planejamento, segundo a ministra Simone Tebet, é prevista aí uma rolagem de precatórios para o ano que vem de cerca de 100 bilhões de reais. É muito dinheiro. Isso é o estoque de precatórios não pagos e é uma bomba fiscal armada. Essas dívidas, elas vêm se acumulando, Jairo, desde a aprovação em 2021 da PEC dos precatórios, que é conhecida também como PEC do calote. E o que ela fez? Ela limitou o pagamento com precatórios durante o ano, parcelando, abrindo espaço aí para outras despesas. Esse limite aí tem validade até 2026 e depois disso o governo vai ter que pagar todos os valores acumulados. Ou seja, ela pode explodir em 2027. Ontem, como você lembrou, o ministro da Fazenda disse que o veto do presidente, esse veto que o presidente Lula deu aí a um dos pontos do marco fiscal, teve aí como pano de fundo exatamente essa preocupação com os precatórios. O presidente ele vetou um trechinho desse projeto que dizia assim, que proibia que a lei de diretrizes orçamentárias excluísse as despesas primárias da meta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que tem uma grande chance aí da Câmara anular o veto do presidente Lula. E tem uma outra saída que o Ministério da Fazenda aí tem ventilado, né? Que seria resolver essa questão sem afetar as metas, classificando esses precatórios como despesa financeira. Aí não impactaria as metas fiscais, mas não tem nada decidido ainda. Então, mas isso não deixa de ser um truque, né? É verdade. É uma manobra para você chegar na meta. Até porque se você não atingir a meta, você está sujeito a bloqueios temporários de valores, tem o contingenciamento, que é uma palavra que o governo quer evitar a todo que é custo, mas se não chegar na meta do ano que vem, não vai ter jeito. Bem, apertem os cintos, é preciso, viu? Exatamente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, claro, falando ainda sobre economia. Infelizmente, a gente vai falar de um assunto que é bastante tabu. Não é à toa que nós temos a campanha, por exemplo, do Setembro
amarelo, né? Que é relacionado à prevenção de suicídio, conscientização e também acontece uma série de campanhas, né, que discutem esse problema, que é muito grave, muito sério. A gente evita falar a respeito disso, mas saúde mental deveria estar no foco de todos nós, né? Os cuidados com a saúde mental são fundamentais. E quando as pessoas enfrentam esse problema, isso também, de certa forma, pode trazer também prejuízos, não só à saúde, não só à vida, mas também à economia. Sim, é prejuízo para todo mundo, para as pessoas, para os trabalhadores, para nós, para as empresas, para a economia como um todo, Jairo. Tem um levantamento da Organização Mundial da Saúde, que, aliás, eles fazem um atlas da saúde mental, que é divulgado a cada 3 anos. E os números são de assustar. Segundo a OMS, a gente perde aí o equivalente a 12 bilhões de dias de trabalho por causa de problemas como depressão e ansiedade. Em números, o custo para a economia é de R$1 trilhão. Esse é o dinheiro que se perde, por exemplo, com as faltas, né, de funcionário ao trabalho, os afastamentos, que é o chamado absenteísmo. Mas tem também o chamado presenteísmo. Você sabe o que é? Eu nunca nem tinha escutado essas palavras, para ser bem franco para você, mas imagino que quem está presente não trabalha direito? O absenteísmo é quando você tem ausência. Presenteísmo é quando o trabalhador vai para o trabalho, mas ele não consegue se dedicar às suas tarefas. Ou seja, ele está lá, mas ele não consegue produzir. Por algum problema de saúde ou até mesmo desestimulado a estar lá naquela empresa, né? Então, quando a gente fala em saúde, a gente logo pensa em doença, na saúde física, mas ela também envolve muito a saúde mental da gente. E o que a OMS destaca como motivos aí que contribuem para os transtornos mentais no trabalho, por exemplo, um deles é a carga de trabalho excessiva. Outro é a falta de condições para trabalhar. Tem ainda a falta de comunicação, principalmente com os chefes, o medo constante de errar, a insegurança em relação ao trabalho que a gente faz. Isso provoca uma ansiedade constante e esgota o trabalhador emocionalmente. Outra coisa é a falta de reconhecimento no trabalho, a falta de feedback. Tudo isso aumenta a chance de um funcionário ter um esgotamento nervoso, que a gente chama, inclusive, de síndrome de burnout. Né? Certamente você já ouviu falar, esse aí, que é exatamente causado por estresse, por exaustão. E o ambiente de trabalho, que é, de novo, o lugar que a gente talvez passe o maior tempo das nossas vidas, né, Jairo? Ele precisa ser seguro, ele precisa ser saudável, o trabalhador tem que se sentir apoiado, protegido, os gestores precisam estar atentos a isso e implementar ações que promovam uma qualidade de vida melhor no trabalho. Como a gente disse, um ambiente tóxico dentro da empresa é ruim para o colaborador, é ruim para os negócios. Tem um outro levantamento, esse aqui feito aqui no Brasil, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que mostrou que a falta de saúde mental entre os trabalhadores causa uma perda de 400 bilhões de reais a cada ano para as empresas, para as companhias. As pessoas que enfrentam transtornos mentais, segundo o estudo, perdem em média 51 dias de vida saudável por ano. Então, é uma questão que tem que ser enfrentada sem tabus, como você disse. O trabalho ele precisa ser um local em que as pessoas se sintam felizes, né, o tempo todo, não só na hora de bater o ponto para ir embora, né, mas que se sintam felizes durante esse período que estão lá no trabalho. Nada pior do que trabalhar desestimulado, né, sem perspectiva e, como a gente está falando, justamente, muita gente já passou por isso, afeta demais a produtividade e aí também quem sofre é o bolso, além da cabeça, né? E problema de saúde mental também traz problemas de saúde físico também, no fim. Exatamente. Bem, vamos trabalhar para evitar todos esses males. Helene, muito obrigado. Daqui a pouco você volta a conversar com a gente. Obrigada, Jair.